sobre reforma da Previdência e regimes próprios, eu queria falar mais especificamente sobre duas falácias envolvendo a reforma da Previdência, né, e os regimes próprios, né, a reforma dos regimes próprios. A falácia de que o Estado brasileiro está quebrado, nessa comparação entre governo, né, finanças públicas e finanças das famílias, né, é uma comparação absolutamente inapropriada, né. A outra falácia, né, dos privilégios dos servidores públicos, né, especificamente no RPPS, eu, nessa fala inicial, eu queria só chamar a atenção para o fato de que as últimas reformas da Previdência, né, e foram feitas desde 88 até agora, pelo menos 6, né, mexidas constitucionais na Previdência, e boa parte delas focada, como vem sendo dito aqui, eu quero reforçar esse ponto agora, focada justamente nos regimes próprios, né. A última dela, em 2012 e 2013, para todos os efeitos, igualou o regime próprio ao regime geral de previdência. Os novos funcionários públicos, eles, né, pelo regime próprio, só podem ganhar o teto do regime geral da previdência, né. Se quiserem, aqueles que ganham mais, né, do que o teto do regime próprio, eles podem contribuir numa previdência complementar à FUNPRESP, no caso dos servidores públicos federais, né. Então, que privilégios são esses, né? A reforma da Previdência, tal como ela foi proposta pelo governo, né, ainda está em discussão aí, na forma de emenda aglutinativa, a lógica dela é basicamente exclusão previdenciária, né, ela restringe, né, as condições de acesso ao benefício e reduz o valor do benefício, sob o suposto argumento de que o Estado está quebrado e sem esse ajuste a gente não consegue restaurar bases necessárias para o crescimento. De certa forma, excluir para crescer é a versão atual da teoria do bolo, né, dos anos 70, do Delfim Neto, do regime militar, né. Vamos crescer primeiro para depois distribuir o bolo, né. Naquela época, o regime militar entregou algum crescimento econômico, né, e quebrou o país depois com a dívida externa, né. A crise da dívida externa do final dos anos 70 e do início dos anos 80. Né? Mas o governo militar efetivamente entregou crescimento, mas entregou também um abismo social, né? Um aumento do abismo social no nosso país. Cresceu, mas não distribuiu. Dessa vez, eu posso dizer que a reforma exclui e não cresce, e não traz crescimento. O contexto da reforma da Previdência, apresentada pelo governo em dezembro de 2016, a proposta do governo se centrou em aspectos exclusivamente fiscais, no primeiro momento, desconsiderando os aspectos protetivos e distributivos, né, do regime geral de previdência, da previdência social como um todo, né. Uma reforma focada, como eu disse, nas restrições das condições de acesso ao sistema. Vocês devem se lembrar que a primeira proposta do governo exigia 25 anos de contribuição, né, além da idade mínima, 25 anos de contribuição para que o trabalhador pudesse se aposentar. Né. Isso caiu agora na emenda aglutinativa, passou para 15 anos, se bem que para o servidor público, nossos privilégios, né, a proposta para o servidor é 25 anos, continua em 25 anos, e a idade mínima. Mas para os trabalhadores do setor privado, CLT, 15 anos, só que com um redutor de 40%, né, em torno do salário-benefício, que passa a ser calculado não, né, em cima, essa é a proposta, né, das 80 maiores contribuições, mas da totalidade das contribuições do trabalhador ao longo da vida. O que significavam esses 25 anos de contribuição? Uma exclusão previdenciária monumental no país. Pelos dados do Boletim da Previdência, 40% dos trabalhadores que se aposentaram por idade em 2015, 40% não conseguiram 25 anos de contribuição. Então, a gente está falando de uma exclusão previdenciária. O Brasil que conseguiu, desde a Constituição de 88, ampliar a cobertura previdenciária, que está acima de 80%, 85% da população idosa. Nós retrocederíamos para padrões anteriores à Constituição de 88, quiçá, enfim, né, da primeira metade do século XX. Né. O Brasil conseguiu, com a sua previdência social, eliminar a pobreza, praticamente eliminamos a pobreza
e a miséria da nossa população idosa, né? Eu vi aqui, numa das falas da manhã, chamando a atenção para o fato de que em Hong Kong é normal a gente encontrar parte da população idosa dormindo na rua. Isso não acontece no Brasil, ou deixou de acontecer, entre outras coisas, por causa da Previdência Pública, né? Mas, enfim, então, a proposta do governo foi centrada nisso, né? Basicamente na despesa, e na despesa previdenciária, limitando, barrando o acesso da população. E aí, quer dizer, é interessante que essa mesa nossa de previdência tenha se articulado da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista, na verdade, ela precariza a receita previdenciária. Ao precarizar o emprego, a formalização, ampliar a rotatividade, né, que já é alta no país, evidentemente, silêncio, né, em relação às receitas previdenciárias, na proposta, né, que está aí, em relação à dívida previdenciária, silêncio absoluto, né, do governo, silêncio em relação à renúncia fiscal, silêncio em relação ao gasto com juros da dívida pública, né, que é de magnitude semelhante ao dos benefícios previdenciários, o que é uma... né? Se as finanças públicas brasileiras têm uma especificidade, eu diria não é, né, inclusive depois da crise, né, econômica de 2008 no mundo, e que aqui, né, veio bater mais forte depois de 2011, 2014, a nossa especificidade não é a emergência de déficits primários. Todo mundo tem déficit primário. A nossa especificidade é o pagamento de juros, é a conta de juros. Essa é a especificidade das nossas finanças públicas. Não é... O mundo inteiro tem déficit primário, eu vou mostrar isso aqui. Vamos passar diretamente, então, ao questionamento de que o Estado está quebrado e a ideia do regime próprio de privilégios, né? A característica central da conjuntura desde 2014 no Brasil é a depressão econômica responsável pela queda sem precedentes da receita, incluindo a receita previdenciária e a receita da Seguridade Social. É claro que em recessão cai a receita. E piora o resultado fiscal. Isso em todo mundo. A despeito da crise, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, e da piora do resultado primário. O resultado primário, né, são as receitas do governo, né, impostos, basicamente, menos despesas sem os juros da dívida. Despesas, que despesas são essas? Investimento, salário do servidor, transferências, previdência, etc., né? Mas vejam bem, a característica nossa central aqui, vejam só, o resultado primário do governo geral brasileiro, contando todas as esferas da federação, o resultado primário aí eu coloquei em percentual do PIB, esses são dados do FMI, hein? Então não sou eu que inventei isso, são dados do Fundo Monetário Internacional. Desde 2008 para cá, a gente observa que na média dos países de renda média, houve uma deterioração significativa dos resultados primários. Por quê? Por causa das políticas de defesa do emprego, em alguns casos, e, na maioria dos casos, por conta das políticas de salvamento do sistema financeiro, tá certo? No mundo. De qualquer forma, e é claro, a redução das taxas de crescimento econômico, isso piora o resultado fiscal. Significa que o país quebrou? Não significa. A gente pode dizer que a China está... Alguém diz que a China está quebrada, né? A China teve um déficit fiscal primário em 2017 de 2,3% do PIB. Alguém diz que a China está quebrada? Né? A Rússia, né? Índia, Chile, né? Argentina, né? Mas no Brasil, né, estamos quebrados. Ninguém fala, né, que outros países estão quebrados porque tem resultado fiscal negativo em alguns anos, porque caiu o crescimento econômico. Mas vamos lá. Então a gente observa nessa série aí que o resultado primário brasileiro está até abaixo, está melhor do que a média internacional, mesmo na crise. Agora vamos ver o resultado nominal, que inclui os juros. Em todos os anos, praticamente, da série, o resultado nominal brasileiro é uma aberração internacional. Uma aberração. Ninguém paga tantos juros quanto o governo brasileiro. Essa é a nossa especificidade. Mas eu queria chamar a atenção que, a despeito disso, da piora dos resultados fiscais depois da crise,
O governo não é uma família, não pode ser comparado, porque o governo, ele cobra impostos, famílias não cobram impostos, né? O governo emite dívida, né, pública, o governo emite moeda. O que aconteceu depois da crise, da recessão brasileira? As condições de financiamento público brasileiro se deterioraram ou melhoraram? Melhoraram. A taxa de juros hoje, por causa da queda da inflação, etc., é menor do que em 2014, e a nossa dívida é maior, né? Quando uma família está endividada no banco, né, e não tem como pagar, em geral, o banco não empresta mais ou aumenta a taxa de juros. No Brasil, em nenhum momento a gente teve dificuldade, o Tesouro teve dificuldade para se financiar na crise, né, porque a nossa dívida é em moeda doméstica. O Brasil teria quebrado se a gente tivesse dívida externa, porque a gente não emite dólar. Mas a gente emite real, não dá para quebrar. Por definição, um governo não quebra na sua própria moeda. Por definição. O governo diz que não tem dinheiro para pagar aposentado, etc. Vocês sabem qual é o caixa do Tesouro atualmente, que está depositado pelo Tesouro no Banco Central? R$1 trilhão. É o caixa do Tesouro. Isto é recorde da história. Nós temos R$1 trilhão nos cofres do Tesouro Nacional, que só não são gastos, só não podem ser gastos em investimento, em escola, educação, etc., porque a gente tem uma regra de primário, né, que nos impede, né, de gastar mais do que a meta diz lá que tem que fazer, e porque agora a gente vai ter a emenda à Constituição 95. Ou seja, são autoimposições que o Estado brasileiro faz para não gastar no que interessa. Investimento, escola, saúde, assistência social, os nossos salários, serviços à população. Ao invés disso, garante transferência de recursos para o sistema financeiro. Mas o governo nem precisa dessa poupança, porque ele emite moeda e pode pagar. Enfim, no fundo, as nossas restrições são autoimpostas. Agora, quem nos impõe isso? Né? É a classe dominante, os bancos, né? As finanças. Né? Mas isso não é um dado da natureza. Não é um dado da natureza. Para terminar, sobre regime próprio, o que significa, em termos de taxa de reposição? Vejam bem, eu disse no início da apresentação que a questão previdenciária do regime próprio, no longo prazo, ela está resolvida com o FUNPRESP. A gente pode criticar, etc. Está resolvida. Né? O regime próprio não pode ter mais aposentadoria superior ao teto do RGPS. E o que eles fazem com quem entrou antes de 2013? Eles estão propondo isso aí. Ó. Essa tabela é para quem contribuiu 25 anos. Tá? A taxa de reposição da aposentadoria, eu coloquei aí várias carreiras de Estado, por exemplo, a última linha lá é o técnico universitário em educação. Hoje tem uma taxa de reposição para quem cumpre 25 anos de contribuição de 80%. Olha o que a reforma faz para quem contribuir com 25 anos. Joga a taxa de reposição para 53% do último salário. Por fim, eu quero dizer o seguinte, que o argumento de que a reforma é para equilibrar o sistema é uma falácia, né? Na verdade, a reforma, ela pode, tanto no caso do RGPS, quanto no caso do RPPS, ampliar as necessidades de financiamento dos regimes e da Seguridade Social mais amplamente. O Floriano Danfi provavelmente vai falar disso. Por quê que ela pode ampliar as necessidades de financiamento? No caso do RGPS, porque ela precariza, né, o emprego, as contribuições, estimula a não contribuição. Então, você rebaixa as receitas previdenciárias, desestimula, né, isso pode ampliar as necessidades de financiamento. No caso do RPPS, vejam, quem entrou antes de 2013 tem a possibilidade de migrar para a Previdência Complementar. Com o aumento de alíquota proposto pelo MP 805, que agora está barrado no Supremo, e com o rebaixamento, aquela tabela anterior, né, da taxa de reposição do RPPS, isso pode promover uma fuga para o FUNPRESP, de quem ganha acima do teto do RPPS. O que isso vai significar? Pela conta dos autores que eu mencionei, se todo mundo puder migrar para o FUNPRESP,
Vejam o que acontece. A receita previdenciária, a receita do RPPS cai 21% com a reforma e com a elevação de alíquota. Então, mesmo do ponto de vista estritamente do que o governo defende, fiscal, vamos equilibrar as contas, o que está sendo posto é uma falácia. Bom, eu encerro por aqui, peço desculpas por estender o tempo, e mais uma vez agradecendo aí a atenção de todos e dizendo que a gente está à disposição aí para repassar esse material que a gente tem e sanar algumas dúvidas e para o debate, é claro. Obrigado, Braulio. Vou passar a palavra agora para Floriano Danfip.